Olá, pessoal! Meu nome é Eduarda e nessa aula nós vamos falar um pouco sobre o movimento retilíneo uniforme. A gente vai discutir um pouco o que é o MRU, o que caracteriza esse movimento. Na sequência, vamos chegar na equação horária da posição e, por fim, vamos analisar alguns gráficos e ver quais informações conseguimos extrair deles. Então, vamos começar pela própria palavra, movimento retilíneo uniforme. A palavra movimento ela está associada a algum tipo de velocidade, pois se um corpo está em movimento, significa que ele não está parado. Então, ele tem uma velocidade associada. Enquanto que a palavra retilíneo significa que a trajetória percorrida por esse corpo se dá ao longo de uma linha reta. E, por fim, uniforme. Ela nos remete a um certo padrão, certo? Quando tu pensa em uniforme, pensa em um determinado padrão. E o padrão aqui é justamente a nossa velocidade. Ela é sempre a mesma, ou seja, ela é uma constante. Ela não muda. Como bem sabemos, a aceleração é a grandeza responsável por modificar a velocidade. E nesse caso, como a nossa velocidade não é modificada, a nossa aceleração é nula. Além disso, no MRU, o corpo percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. O que isso significa? Para entender isso, nós podemos olhar para essa imagem, em que temos uma pessoa correndo com uma velocidade de 10 cm por segundo, e analisar o que ocorre no intervalo de 1 em 1 segundo. Por exemplo, no tempo 0, essa pessoa está na posição 0. No tempo 1 segundo, ela está na posição 10 centímetros. Vocês percebam que nesse intervalo de tempo, ela se deslocou 10 centímetros. Agora, se nós formos analisar do tempo 1 segundo para o tempo 2 segundos, ela estava na posição 10 centímetros e se deslocou para a posição 20 centímetros. Ou seja, ela percorreu, nesse intervalo de 1 segundo até 2 segundos, novamente 10 centímetros. E isso vai ocorrer sucessivamente, de 2 segundos para 3 segundos, de 3 segundos para 4 segundos, vai continuar acontecendo enquanto essa pessoa mantiver essa velocidade constante. Como dito anteriormente, a velocidade ela vai ser sempre a mesma para qualquer instante de tempo, inclusive o tempo inicial, em que nós temos v0, que é a nossa velocidade inicial. Então, temos que a velocidade em qualquer instante de tempo, velocidade instantânea, é igual à velocidade inicial. Além disso, se a tua velocidade não muda, se tu for fazer uma média de todo o teu percurso, a tua velocidade média vai ser também idêntica à tua própria velocidade, em qualquer instante de tempo. Com isso, a gente pode observar o seguinte: sabemos já de antemão que a velocidade média é dada pelo deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Então, se a velocidade média é igual à própria velocidade, nós podemos afirmar que v também é dado por ΔS sobre ΔT. Aqui, se a gente pegar e evidenciar o ΔS, vamos ficar com ΔS igual a v ΔT. E se nós observarmos melhor, vamos ver que temos uma proporção direta. O que isso significa? Como v é uma constante, se a gente dobrar o valor do intervalo de tempo, consequentemente vamos estar dobrando o valor do deslocamento. Se a gente diminuir pela metade, digamos, o intervalo de tempo, também estaremos diminuindo pela metade o deslocamento. Bom, nós vamos usar a equação vista no último slide, que é ΔS v ΔT, e vamos usar as definições. ΔS é a posição final menos a posição inicial, enquanto que ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Além disso, a gente costuma considerar o tempo zero, o t0, igual a zero, devido a uma convenção. Assim, se multiplicarmos o v por t menos zero, vamos ficar apenas com vt do lado direito da equação. Então, S menos S0 igual a VT. Agora, se a gente isolar o S, isolarmos a posição e passar o S0 para o outro lado, ficaremos com S igual a S0 mais VT. E isso é justamente a equação horária da posição, o famoso sorvete. Bom, gente, visto isso, agora podemos ir para os gráficos. Vamos começar primeiro pelo gráfico da velocidade em função do tempo. Aqui nós temos dois gráficos.
E temos justamente dois casos, né? Como a velocidade é sempre constante, já sabemos que ela vai ser uma linha reta no gráfico, e ela pode ser tanto positiva quanto negativa. No primeiro gráfico, essa velocidade é positiva, enquanto que no segundo gráfico essa velocidade é negativa. O que significa isso? Velocidade ser positiva significa que ela está indo de acordo com o referencial que tu escolheu. E quando ela é negativa, ela está indo contrário ao referencial que tu escolheu. Por exemplo, referencial positivo, da esquerda para a direita. Se a velocidade do carro está seguindo este movimento da esquerda para a direita, ela é uma velocidade positiva. Agora, se ela pegou a direção contrária, da direita para a esquerda, é uma velocidade que consideramos negativa. E temos nomes para esses dois casos. Quando a velocidade é positiva, temos um movimento progressivo, e quando a velocidade é negativa, temos um movimento retrógrado. Mas existem mais informações que conseguimos retirar de um gráfico da velocidade pelo tempo, em função do tempo. Uma delas é o deslocamento. Se a gente está interessado em um determinado intervalo de tempo, que vai do tempo 1 até o tempo 2, a gente consegue achar o deslocamento que foi percorrido nesse intervalo de tempo com uma velocidade constante. E a gente consegue fazer isso através da área do retângulo. A área do retângulo é dada pela base vezes a altura do retângulo. Se a gente for observar, isso aqui é a base do retângulo, que é dada por T2 menos T1. Enquanto que isso aqui é a altura do retângulo, que é dada apenas por V. Se a área do retângulo é a base vezes a altura, e a base é ΔT e a altura é V, temos que a área do retângulo vai ser V ΔT. E V ΔT é justamente o deslocamento. Ou seja, quando tu tens um gráfico, basta calcular a área do retângulo e tu encontrará o deslocamento. Se a velocidade for negativa, como tínhamos lá naquele outro gráfico do slide anterior, vai ser feito tudo da mesma forma, exceto que, como a velocidade é negativa, teremos um sinal de menos no V, e, consequentemente, o deslocamento também será negativo. Então, aqui temos um exemplo com números, que nos pergunta qual é o deslocamento de 1 segundo até 4 segundos. A nossa velocidade aqui é 2 metros por segundo e ela é positiva. Então, a gente está interessado nessa região marcada no gráfico. Assim, se a gente quer descobrir o deslocamento, basta calcularmos a área do retângulo, que é dada pela base vezes a altura. No caso, a base vai ser 4 menos 1, que vai dar 3, vezes a altura, que é 2. 3 vezes 2 igual a 6. Logo, o nosso deslocamento será de 6 metros. Vamos agora para o gráfico da posição em função do tempo. Mas antes de olhar os gráficos, vamos relembrar de algumas coisas. A primeira delas é a função de primeiro grau, que a gente vê lá na matemática, que descreve uma reta. Ela é dada por y igual a b mais ax, onde x é a nossa variável independente, y é a nossa variável dependente, a e b são duas constantes. Notem que esse a aqui não tem nada a ver com aceleração, ele é apenas uma das constantes da função de primeiro grau. Se a gente comparar com a nossa equação horária da posição, nós veremos que elas são muito semelhantes, pois t é a nossa variável independente, S é a nossa variável dependente, S0 é a posição inicial e ela vai ser sempre constante, assim como V também é sempre constante. Então, daqui a gente já pode concluir que o gráfico da posição em função do tempo vai ser uma reta. Além disso, a gente sabe também que o A do B mais AX é o coeficiente angular da reta, ele dá a inclinação da reta. E ele é definido como ΔY sobre ΔX. Devido à nossa analogia, o S corresponde ao Y e o X, que é a variável independente, corresponde ao T. Então, no nosso caso, temos que ΔY sobre ΔX é o ΔS sobre ΔT. E o que é ΔS sobre ΔT? Deslocamento sobre intervalo de tempo é a velocidade. Então, daqui, a gente pode concluir que a velocidade ela vai ser dada pela inclinação da reta do gráfico, da posição pelo tempo.
Então, vocês notem que, sem nem analisar os gráficos, já conseguimos perceber que a posição em função do tempo vai ser dada por uma reta e que a inclinação dessa reta será a velocidade. Vamos para os gráficos então. Começando olhando para os três gráficos de cima, a gente observa que todos eles possuem a sua reta crescente. E isso acontece por causa que a velocidade deles é maior do que zero. Temos aí o movimento progressivo. Importante ressaltar que quanto maior a velocidade, maior será a inclinação dessa reta. Se tivermos uma reta muito inclinada, significa que a sua velocidade é maior do que uma reta pouco inclinada. Dentro desses três gráficos, a gente observa que o que muda de um para o outro é a posição inicial. Por exemplo, nesse primeiro gráfico, a posição inicial é positiva. Nesse segundo gráfico, a posição inicial coincide com a origem. E no terceiro, a posição inicial é negativa. Além disso, podemos notar também que, se pegarmos um determinado tempo, olhem aqui para o primeiro gráfico, teremos uma posição associada a esse determinado tempo. Agora, se pegarmos um tempo um pouco maior, teremos uma posição maior associada a esse tempo maior. Se pegarmos um tempo maior ainda, teremos uma posição maior ainda. Ou seja, quanto mais o tempo passa, maior vai ficando a posição em que o corpo se encontra. Ela vai progredindo, como diz o próprio nome, movimento progressivo. Isso acontece para esses três gráficos superiores. Vamos então agora para os gráficos inferiores. Começamos notando que eles diferem também em posição inicial. O primeiro tem a posição inicial negativa, o segundo a posição inicial, o S0, coincide com a origem, e no terceiro, a posição inicial é positiva. Se fizermos a mesma coisa que fizemos anteriormente, pegamos um tempo qualquer inicialmente, depois pegamos um tempo um pouco maior, depois um tempo maior ainda, notaremos que cada vez a posição vai ficando mais negativa, ou seja, cada vez a posição vai diminuindo em relação ao nosso referencial. Ou seja, ela vai regredindo, né? Daí o movimento regressivo. Quanto mais o tempo passa, mais a posição vai diminuindo. Além disso, a gente viu que a velocidade é dada pela inclinação da reta. Então, se a gente quisesse calcular a velocidade, vamos olhar aqui para o segundo gráfico da primeira linha de gráficos. Se a gente tivesse interessado em calcular a velocidade, bastava a gente calcular a inclinação, né? Aqui temos um determinado ΔS, que é o nosso deslocamento, e aqui o nosso intervalo de tempo. Calculando ΔS sobre ΔT, encontraremos a velocidade. Então, nos resta agora ver o gráfico da aceleração em função do tempo. Ele é muito simples, visto que a aceleração é sempre nula no MRU. A aceleração é descrita por essa linha amarela. E para qualquer instante de tempo, a aceleração é zero. Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu. Qualquer dúvida que tenha ficado, entre em contato conosco. E ótimos estudos para vocês. Muito obrigada!